Oi, pessoal, tudo bem? Eu pensei muito se eu devia fazer esse vídeo aqui ou não. Eu acho que é até por isso que eu tô só fazendo no domingo e não fiz ontem. Todo mundo sabe, né? Se você mora no planeta Terra, não vou nem dizer Brasil, você sabe que morreu ontem Cenoura Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos, mais conhecido como o rei da televisão brasileira, mais conhecido como o maior apresentador de todos os tempos, mais conhecido também como a minha maior inspiração. E eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo sem chorar ou não, porque é, é a maior dor que eu senti fora a morte do meu cachorro. E o meu cachorro era um irmão para mim. É, era um ser vivo que me ajudou muito. E é a segunda maior dor da minha vida agora, a morte do Silvio Santos. Quando você quando você se imagina trabalhando, você obviamente se inspira em pessoas. Essa pessoa pode ser o seu pai, que tinha ah, a mesma função que você, trabalhava na mesma área. Pode ser uma pessoa famosa, como quem quer ser jogador de futebol se inspira no Neymar, no Cristiano Ronaldo, no caso do Endrick, no Bob Charlton. Uh, e a maioria de nós que quer trabalhar com televisão, quer trabalhar com jornalismo, a gente tem várias inspirações, né? Mas eu tenho certeza que a maior de todos que trabalham com jornalismo, com televisão, com entretenimento televisivo hoje vão olhar no seu olho e dizer que a maior inspiração foi o Silvio Santos. Quando eu tinha 4 anos, eu assistia o Silvio Santos com os meus pais. E eu lembro que já com 4 anos, todo mês eu ia na lotérica com o dinheiro que a minha avó me dava e eu comprava a telecena. Ah, mas por quê? Porque o Silvio Santos falou que era para comprar a telecena. Porque o Silvio Santos, aquele ser, aquela entidade que era o Silvio Santos na televisão, ele, ele não se comunicava com todos. Ele se comunicava com você. Ele olhava diretamente para você. E ele sabia que milhões de pessoas estavam assistindo ele, mas ele se comunicava com você. E era isso que eu sentia. Eu sentia que ele estava falando comigo. Ele estava falando com o Matheus. Ele não estava falando com as senhoras que estavam no auditório. Ele não estava falando com os milhões de pessoas que assistiam ele no ao redor do Brasil e ao redor do mundo. Ele estava falando com o Matheus. E eu sentia ali que, sabe, eu devia comprar a telecena. Não sei por quê, mas ele me convenceu. E desde criança, meus amigos ficavam brincando, né, na escolinha de Power Rangers, de Liga da Justiça, de X-Men. E olha que curioso, X-Men. Eu lembro muito bem que meus coleguinhas da escolinha, eles brigavam pra ver quem era o Wolverine. E por que eles brigavam pra ver quem era o Wolverine? Porque no Bom Dia e Companhia passava X-Men Evolution. E todo mundo queria ser o Wolverine, todo mundo queria ser o Ciclope. Eu, como era mais gordinho já desde criança, eu acabava virando o Fera. Mas eu não queria brincar de X-Men. Eu queria me enturmar com eles e brincava, mas eu não queria brincar de X-Men. Eu queria brincar de apresentar programa. Eu queria brincar de apresentar programa de televisão. Quando eu ganhei uma máquina de karaokê,
Eu lembro que eu desenhei e peguei com um barbante pra ficar com o microfone igual do Silvio Santos. Pra ficar com o microfone pendurado aqui no pescoço. E é muito difícil pra mim ficar divagando sobre Silvio Santos. Mas até hoje ele é a minha maior inspiração. Por mais que eu já não assista regularmente todo domingo o programa Silvio Santos desde 2017, mas sempre foi o Silvio Santos. Por mais que eu não fosse telespectador assíduo do SBT, por diversos motivos, que assim me levaram para o caminho do esporte e não para o caminho do entretenimento. Eu preferia não ver o SBT porque o SBT não tinha programa esportivo, o que eu acho que na época, né? Eu acho que era até uma falha do Silvio Santos e que depois a gente vai aprendendo e descobrindo as decisões editoriais. Mas por mais que eu não fosse telespectador assíduo do SBT, eu sempre acompanhava o Silvio Santos de perto. E olha que curioso, minha mãe conheceu o Silvio Santos. A minha mãe, quando ela fez 15 anos, 1985, ela ganhou uma viagem para Disney. E nessa viagem, no grupo, né, de viagem, estava a Silvia Abravanel, que se eu não me engano é a filha mais velha, ou uma das filhas mais velhas do Silvio. Elas se conheceram, ficaram amigas nessa viagem e, de acordo com o que a minha mãe conta, ela voltou para o Brasil e a Silvia a convidou para dormir na casa dela. E a minha mãe dormiu e conheceu o Silvio Santos. E eu sempre tive muita inveja da minha mãe, porque, obviamente, o tempo afastou as duas, né? A minha mãe hoje não tem o menor contato com a Silvia Abravanel. E eu sempre tive muita inveja, porque a minha mãe sempre me definiu como macaquinho do Silvio Santos. Porque eu copiava o Silvio Santos, eu adorava o Silvio Santos. O Silvio Santos falava era lei, o Silvio Santos fazia, eu assistia. E eu sempre tive essa inveja da minha mãe ter conhecido, ter conversado com o Silvio Santos e eu não. E se isso chegar até a Silvia, Silvia, eu sou filho daquela menina que você conheceu na viagem para Disney em 1985. Eu sou filho daquela menina que você convidou para dormir na sua casa. E eu adorava seu pai. Eu amava seu pai. Se eu tô aqui com esse canal, é porque o seu pai me inspirou. A J-League Insider existe porque o Silvio Santos me ensinou que quando todo mundo fecha as portas para você, você não pode desistir. Você tem que criar a sua própria oportunidade. A J-League Insider existe porque lá atrás, quando rejeitaram o Silvio Santos, ele criou o SBT. E é graças ao SBT que a J-League Insider existe. Eu vou abrir uma coisa que eu não abro para muita gente. Eu não abro para ninguém, na verdade. O meu maior desejo era que eu conseguisse levar o campeonato japonês para ser transmitido no SBT. Mas por que no SBT, uma empresa que não tem tanta tradição esportiva assim? Nada. Eu só queria ser convidado e reconhecido pelo Silvio Santos. Eu queria que o Silvio Santos pudesse olhar e falar: aquele menino, o Matheus Braga, que trouxe o campeonato japonês, ele acreditou no sonho dele.
E assim como eu, quando todo mundo fechou as portas para ele, porque eu bati na porta da Bandeirantes, eu bati na porta da Rede TV, eu bati na porta da Record, eu bati na porta da Globo, até bati na porta do SBT. Ninguém me deu uma oportunidade. Ninguém. Eu tô desempregado há 4 anos. Nenhuma emissora me deu uma oportunidade. Nem a ESPN, nem a TNT, nem a Globo. E eu bati na porta de todas. Eu mandei currículo para todas. Nenhuma me deu uma oportunidade. Sabe o que eu fiz? Eu criei o meu. Se ninguém me dá uma oportunidade, eu crio a minha oportunidade. Foi isso que o Silvio Santos me ensinou. E por mais que as coisas estivessem ruins na minha vida, por mais que eu estivesse irritado, triste, chateado, eu lembro: o bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E esse ensinamento foi o que me deu força nesses últimos anos. Foi o que me fez prosseguir. E querendo ou não, foi o que fez eu criar a J-League Insider. Foi o que fez eu ser eu mesmo e falar: eu gosto do campeonato japonês. E daí? Vai me dar dinheiro? Talvez nunca me dê dinheiro. Mas eu gosto e eu quero que as pessoas conheçam. Então, se eu tô aqui, é por causa de Cenoura Bravanel. E, e Silvia, voltando, você nunca vai ver esse vídeo, mas se um dia chegar em você, Silvia, eu sou o filho daquela menina. E aquela menina me ensinou tudo, 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 tudo. E foi ela que me ensinou, foi ela que me apresentou o seu pai, via televisão. É uma pena que vocês não tenham continuado amigas. É uma pena mesmo. Minha mãe fala muito bem de você. Minha mãe fala que gostaria muito de ter continuado sua amiga. E que infelizmente coisas da vida aconteceram e vocês se distanciaram. Mas é uma pena. Não pelo meu desejo de conhecer o seu pai ou por qualquer outro desejo egoísta meu, mas porque eu sinto dentro da minha mãe que ela gostava muito de você e ela ainda gosta muito de você. Então, é óbvio que a Silvia Bravanel talvez nunca veja esse vídeo, mas se um dia ver, o recado é esse. E assim, gente, eu tô, obviamente, né, eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, né, eu tô falando o que tá vindo dentro do meu coração. Porque o Silvio Santos era assim, né? Ele tinha, obviamente, o espelho do programa dele, ele sabia o que ele tinha que chamar, as pessoas ficavam controlando para que o programa fluísse, mas o Silvio sempre falava do coração. E eu acho que isso é uma das qualidades, uma das inúmeras qualidades do Silvio Santos, que eu me inspirei e que eu adoro e que eu sinto que deve ser assim que o jornalismo tem que ser tratado, pelo menos na parte de opinião, né? E cara, pô, eu tava vendo ontem, e agora há pouco também, eh, um vídeo de 1988, 10 anos antes de eu nascer. O Silvio meio que conversando com o Roberto Marinho, o fundador da Globo, e falando sobre a responsabilidade de ser um dono de televisão, de ser um empregador, de ser um empreendedor, de ter para si não só a responsabilidade de tudo envolvendo a televisão, mas as responsabilidades de que a família dos seus empregados, dos seus funcionários, tivesse uma vida digna, tivesse a condição de ter saúde, ter educação, ter segurança, ter moradia. Gente do céu, quando que nós perdemos isso? Quando que nós deixamos de ser como o Silvio Santos era? E como o Silvio Santos sempre foi, porque ele sempre bateu nessa tecla.
O Danilo Gentili compartilhou um vídeo lindo do troféu imprensa, o último troféu imprensa apresentado pelo Silvio, em 2022. O Danilo mesmo fala, e eu sei o que ele estava passando porque eu acompanho e eu sou fã do Danilo Gentili. Eu sei o que ele estava passando com a tentativa de cancelamento, com pedido de prisão, pedido de demissão à torta direita no SBT. Eu sei porque eu acompanhei o drama do Danilo. Talvez não na pele dele, só pelos relatos, mas eu sei o que estava passando o Danilo. Eu sei como ele estava triste. E quando o Silvio Santos olha para ele e fala assim: "O SBT é uma casa boa de se trabalhar?" O Silvio sabe que é uma casa boa de se trabalhar, mas ele tá dando pro Danilo a oportunidade de desabafar e dizer pro Silvio: "Silvio, você me salvou." E o Silvio Santos fez isso com quantas pessoas? Eu não lembro se eu acho que chama Carlos Nascimento. Eu esqueci. Nesse momento, assim, nos últimos 2 dias, eu tô, eu tô, assim, esquecendo nomes. Mas eu acho que aquele apresentador Carlos Nascimento, ele teve câncer e o contrato dele ia vencer durante o câncer. O Silvio Santos bateu na casa dele e falou: "Assina o contrato. Você fica, se cuida, fica em casa, se cura porque você vai se curar e quando você puder voltar, você volta." Gente, que ser humano. Que ser humano. Totalmente diferente de qualquer outro. Totalmente diferente de qualquer outro. O Silvio Santos, e assim, eu não quero politizar a morte dele, mas o Silvio Santos, é- ele é o contra-argumento daquele idiota que diz: "Não, o patrão não liga pro funcionário." Como é? Como é? Sim, tem muito patrão filho da puta aí no mundo, mas não é maioria. E é impressionante como, perdão, gente, é impressionante como tentam desmoralizar o Silvio Santos por falas, por atitudes. E eu não quero dizer aqui o porquê estão fazendo isso. Eu vou guardar para mim a minha opinião do porquê estão fazendo isso. Mas ele conversava com Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Michel Temer, Jair Bolsonaro. Todos os presidentes da nova república foram entrevistados pelo menos uma vez pelo Silvio Santos. Porque o Silvio Santos sabia da responsabilidade que ele tinha. O Silvio Santos sabia da responsabilidade que ele tinha com você, público, com o país, com o nosso país. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha como um concessionário do governo. O governo deu a concessão para o SBT operar. E o Silvio sabia disso. E ele sempre falou: "O presidente da República é meu patrão." Muita gente vê isso como demérito. Ah, ele é volátil. Muito pelo contrário. Para mim, é uma grande qualidade. Porque o Silvio Santos sabia conversar de gente da direita até a esquerda. Ele sabia conversar de gente desde Bolsonaro até o PCO, até o Guilherme Boulos. Ele sabia conversar. E quando ele conversava, ele expunha os problemas do país. Gente, ele tentou ser candidato à presidência e ele quase ganhou se o TSE não impugna a candidatura dele. E eu afirmo, é o melhor presidente que nós nunca tivemos. Se tem alguém que sabe o que o país precisa, chamava-se Silvio Santos, Cenoura Bravanel. E traçando um paralelo com a família Abravanel, gente, Dom Isaac Abravanel, ele mesmo contou essa história. Salvou Portugal da falência, salvou a Espanha da falência, deu dinheiro do próprio bolso para que Cristóvão Colombo viesse até as Américas. Se o Brasil existe hoje, é porque o Dom Isaac Abravanel ajudou a financiar a expedição do Cristóvão Colombo. E depois ele é expulso pela Inquisição
E mesmo com a possibilidade de eu tenho eu tenho a proteção da coroa, ele olha, ele encara a coroa e fala: "O povo judeu vai e eu vou com eles". Não seria muito irônico se o descendente do homem que salvou Portugal salvasse o Brasil? E eu não tenho dúvidas de que ele sabia o que o Brasil precisava. Tudo que o Silvio Santos sempre disse com relação à política, isso independente do momento, a gente sentia que era mesmo algo que ele acreditava. E era algo que se provou correto. E aí tentam descredibilizá-lo. Ah, ele era homofóbico, ele era racista. Gente, calma, calma. Vamos lá. O Silvio Santos nasce em 1930. Ele morre ontem com 93 anos. 1930. Em 1930 existia debate sobre homossexualidade? Existia debate sobre racismo? Existia debate sobre misoginia? Não. Nos anos 90 não existia. Nos anos 2000 começou a ter esse pequeno debate. E sabe o que o Silvio Santos fez? Ele levava pessoas gays, pessoas trans, para ter voz. Aos 89 anos, ele usa o seu programa no SBT, o programa que mais dá audiência no SBT. Ele leva uma pessoa transexual e, no auge dos seus 89 anos, sem precisar provar nada para ninguém, ele olha para a pessoa transexual à frente dele e ele fala: "Bom, você nasceu menino e por algum motivo que foge da minha compreensão, você, ao longo da vida, se sentiu menina e você procurou o auxílio da medicina para se tornar uma menina". E quando a trans responde para ele: "Eu digo que eu sou mais feliz", o Silvio Santos ele olha e fala: "Claro, por que não?". Isso é fala de alguém preconceituoso, gente? Isso é fala de alguém preconceituoso? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todos nós, todos, eu, meu pai, minha mãe, você que está me assistindo, o presidente da República, todos nós temos falas que em algum momento pareciam brincadeira e que hoje não são interpretadas mais como brincadeira. Ou eu preciso lembrar do presidente da República lá em 2010 falando que Pelotas é cidade exportador de viado. Todos nós temos. Todos nós. E caracterizar uma pessoa por quem a gente era em 2010, ou por quem a gente era em 1990, ou por coisas que a gente falava, numa época onde esse debate de preconceito, de ideologia de gênero, seja lá qual for o debate, tanto faz, não é o tema do vídeo. Caracterizar a pessoa por falas onde esse debate não existia é sujo. Gente, olha o que o Silvio Santos fez pelas pessoas trans. Olha o que o Silvio Santos fez pela comunidade LGBT. O Silvio Santos, por mais que no íntimo dele, e aí eu não sei, mas por mais que no íntimo dele ele não concordasse, e você vê naquela fala dele, por algum motivo que foge à minha compreensão, ele consegue ter a compaixão de falar: "Você está feliz? Sim, isso é o que importa". Então, gente, é assim, eu me inspiro muito no Silvio Santos, não só como comunicador, mas como pessoa. Escuto relatos de diversas pessoas que trabalharam no SBT, que é, conheceram o Silvio Santos. Uma pessoa muito bondosa, muito caridosa, que tinha atenção principalmente com as crianças. Isso vai além do comunicador, do empreendedor.
É a pessoa Silvio Santos. E muito do que eu levo na minha vida hoje de, gente, olha, é, eu não entendo o que leva uma pessoa a mudar de sexo, mas você está feliz? Ok, que bom. Você tem que ser feliz do jeito que você é. E foi isso que o Silvio Santos me ensinou. E querendo ou não, indiretamente, olha que legal. Indiretamente, o Silvio Santos, assim, diretamente com aquela história de fechou a porta, cria a sua própria oportunidade, mas ele também indiretamente faz a J-League Insider nascer lá em 2002, lá em 2005, por aí. Porque o Silvio Santos ajudou com a minha paixão pelo Japão. O Silvio Santos passava animes. A primeira vez que eu assisti Dragon Ball, eu acho que eu tinha uns 4 anos. Era no SBT. A primeira vez que eu assisti Naruto, eu me apaixonei por Naruto por causa do SBT. Naruto é meu anime favorito de todos os tempos. Eu adoro Naruto. Eu adoro, eu amo Naruto. E eu conheci Naruto porque passava no Bom Dia e Companhia antes de eu ir pra escola. Eu me apaixonei por super-heróis porque passava X-Men. Eu assisti Scooby-Doo, Ben 10, antes de eu ir pra escola. Eu tava lá assistindo Super Choque, a Liga da Justiça. Puta que pariu. Tem como eu dizer que eu não fui moldado pelo Silvio Santos? Não só o meu sonho de ser comunicador, não só a minha empresa, a J-League Insider, não só a não só a minha paixão pelo Japão, eu fui moldado demais pelo Silvio Santos. E dói que eu não tenha o conhecido, dói demais. E assim, eu tinha feito uma promessa. Eu tinha feito uma promessa pra mim. Eu fiz pra mim com os meus deuses. E eu registro essa promessa aqui pra vocês, porque essa promessa teve que mudar. Eu prometi que quando eu conseguisse trazer o campeonato japonês pro Brasil, que uma das primeiras pessoas que eu tentaria falar seria o Silvio Santos. Uma das primeiras pessoas. Nem que eu batesse na casa dele. Nem que, sabe, que eu ficasse o dia inteiro na porta do SBT. Agora essa promessa mudou. Eu vou agradecer pessoalmente. Obviamente não pessoalmente, mas prestarei as minhas homenagens pessoalmente em frente ao túmulo do Silvio Santos quando eu conseguir, porque ele será o responsável. E saibam disso. Quando? Porque não é se, é quando. Quando a J-League voltar ao Brasil pelas minhas mãos, é porque Silvio Santos lá atrás, sem saber, criou em mim um fã, um jornalista, um comunicador e alguém apaixonado por animes e pelo Japão. O VSR publicou, e eu concordo, eu também publiquei. O Cenoura Bravanel vai. O legado do Silvio Santos fica para sempre. E vai demorar, no mínimo, uns 50 anos para que surja uma geração de jornalistas, uma geração de comunicadores que não é influenciada pelo Silvio Santos de alguma forma. Vai demorar no mínimo uns 50 anos. E eu garanto que independente de onde eu estiver no mundo, seja aqui no Brasil, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, o meu filho, os meus filhos vão saber quem foi Cenoura Bravanel, vão saber quem foi Silvio Santos.
E por fim, gente, ele não queria que a gente ficasse triste por muito tempo. Ele queria que a gente lembrasse dele de como ele foi, alegre, o dia inteiro. E é que nem quando o programa Silvio Santos começa. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Silvio, onde quer que você esteja, muito obrigado por tudo. Do seu maior fã, do macaquinho do Silvio Santos. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima.